Olá, colegas. O meu nome é Luísa Moreira. Ao meu lado está o Fernando Ruiz Pérez. Somos coautores do projeto A Bordo e estamos aqui hoje para jogar. Como sabemos, há muitos recursos simples que podemos usar na sala de aula e que, pela curiosidade e desafio que provocam no aluno, promovem aprendizagens significativas. Porque fazer uma aprendizagem significativa vai mais além da simples memorização. O aluno não se limita a decorar, como faz frequentemente para os momentos de avaliação em que memoriza, aplica e esquece. Até parece que o professor do ano passado, que por acaso fomos nós, não ensinou esse conteúdo. Com o jogo, o aluno envolve-se. Logo, está a aprender sem se aperceber que o está a fazer. E é isso que nos traz aqui hoje. Alguns jogos com materiais que cabem nesta caixa e que prendem a atenção dos nossos alunos. E como podem antecipar, sem necessidade de internet. Pero no vamos a jugar por jugar. No vamos a usar el juego para reducir el cansancio o simplemente para pasar el tiempo. Los juegos desempeñan un papel fundamental en la dinámica del aula. Tenemos objetivos claros que buscan desarrollar los aprendizajes esenciales y las áreas de competencia del perfil de los alumnos. Na verdade, quando jogam, os alunos estão naturalmente motivados. E isto porque o jogo acompanha-nos desde que nascemos. No jogo, os alunos têm um papel ativo no processo de ensino-aprendizagem, porque têm um objetivo, que é ganhar. E esse objetivo, juntamente com o nosso papel de moderadores, com o nosso "não entendo", leva os alunos a usarem a língua estrangeira numa situação de comunicação autêntica. E porque a comunicação é autêntica, desenvolve a competência estratégica e a criatividade. Isto é, cada aluno ou grupo desenvolve as suas próprias estratégias e aprende com as estratégias dos colegas, desenvolvendo assim a sua competência estratégica individual. Estes jogos podem ser realizados individualmente, em pares ou em grupos. Nós sugerimos o trabalho em pares ou grupos porque, além de favorecer o trabalho colaborativo, economiza tempo e torna as atividades mais dinâmicas. Num jogo, é muito diferente fazer uma ronda pelos 24 alunos do que fazer uma ronda por 12 pares ou 5 grupos. Desta forma, cada par ou grupo demora menos tempo para voltar a participar. Logo, está mais motivado e atento. ¿Qué tienen en común los juegos que traemos hoy? Pues la utilización de materiales muy sencillos, baratos y fáciles de encontrar. Dados, post-its, palitos y un frasco. Comencemos por los dados. Tenemos 6 dados diferentes, uno de ellos en blanco. Es tan blanco y plastificado precisamente para que podamos escribir en él lo que queramos y las veces que queramos. Un consejo: para montar los cubos, usad cinta adhesiva de doble cara en las partes indicadas. Las otras partes se pegan directamente en ellas y así obtenemos un cubo más resistente. Vamos a jugar. Imaginad que queremos repasar el vocabulario para la prueba. Los contenidos trabajados fueron la casa y la ciudad. Como tenemos 6 caras, vamos a atribuir 3 caras a cada tema. En la casa, habitaciones, muebles y objetos. En la ciudad, espacios, tiendas y servicios y medios de transporte. Lanzamos el dado y sale medios de transporte. En grupos o en parejas, los alumnos escriben en su cuaderno y durante un minuto el mayor número de palabras relacionadas con esta categoría. Y creedme, da gusto ver cómo los estudiantes durante ese minuto escriben sus palabras, miran las del compañero de al lado, corrigen las suyas. En resumen, el estudiante tiene un papel activo en su aprendizaje. Cuando acaba el tiempo, creamos una lista colectiva, escuchamos las respuestas de los alumnos y las escribimos en la pizarra. Así, ellos confirman si han escrito bien sus palabras y enriquecen su lista inicial. Ese mismo dado, en blanco, que hemos usado para repasar el vocabulario, puede ser utilizado también para los verbos. En este caso, escribimos los pronombres personales en el dado, decimos el tiempo verbal que queremos repasar, presente de indicativo, por ejemplo, lanzamos el dado y la pareja o el grupo nos dice la forma verbal pedida. O sea, hablar, habla, salir, sales. Como podéis ver, este juego nos permite repasar cualquier tiempo verbal. El presente de indicativo, los pasados, el futuro, etc. Podemos usar este dado con los pronombres personales escritos o utilizar el dado tradicional. En este caso, el 1 correspondería con yo, el 2 con tú, el 3 con él, ella, usted, etc. Pasemos al tercer juego con dados, que está inspirado en el famoso juego familiar Party.
Lo que hemos hecho es adaptar las categorías del juego original a aquellas que queremos trabajar en clase. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad que los alumnos tienen que adivinar, no sé, la palabra moto. Lanzamos el dado y sale la categoría dibujo. Entonces el alumno dibuja una moto en la pizarra. Sale la categoría descripción. Entonces el alumno describe las características de una moto. Tamaño, forma, para qué sirve. En este caso es un medio de transporte, tiene 2 ruedas, etc. Sale la categoría ahorcado. En este caso, un alumno del grupo escribe en la pizarra tantos espacios como letras tiene la palabra secreta. Los otros miembros del grupo piden letras para completar esos espacios y adivinar la palabra. Sale la categoría mímica. Entonces el alumno describe la palabra que le tocó mediante gestos. Por ejemplo, sale la categoría sonidos. Esta puede ser un poco complicada. En este caso, el alumno produce sonidos para dar pistas sobre cuál es la palabra secreta. Con moto es fácil. O algo así. Por último, imaginaos que sale la categoría oración. Entonces, el alumno escribe una oración en la pizarra que incluya la palabra que le ha tocado. Aquí es la pareja o el grupo del estudiante quien debe validar la oración. Si lo hacen bien, ganan puntos. Imaginad que el alumno escribe: «Esta es la moto de Miguel». ¿El grupo puede validar la oración? No, hay un error. El grupo debe eliminar la tilde en el verbo ser. Si no lo hacen y validan la oración con el error, no ganan puntos en esa ronda. Con este juego, los estudiantes se divierten, consolidan el vocabulario, desarrollan la competencia estratégica. Jugando también se aprende. Otra actividad que podemos hacer con los dados se basa en los Story Cubes, que seguramente ya conocéis. Como su nombre indica, son dados con imágenes para contar historias. ¿Cómo hemos adaptado este juego? Pues para favorecer la inclusión y respetar que los alumnos tienen niveles y ritmos de aprendizaje diferentes, hemos añadido un pie de foto a cada imagen. ¿Jugamos? Cada uno de los dados contiene 6 imágenes, las que estáis viendo en la pantalla. Lanzamos los 3 dados, salen 3 imágenes y la pareja o el grupo crea una oración o una microhistoria que incluya las 3 palabras. Imaginaos que salen estas: móvil, noche, enfadado. ¿Qué microhistoria podrían inventar? Por ejemplo, ayer por la noche, mientras estaba durmiendo, la alarma de mi móvil sonó. Tardé bastante tiempo en volver a dormir, por eso todavía estoy enfadado. Tenemos diferentes opciones para esta actividad. Los alumnos crean su oración o su microhistoria respetando el orden de aparición de las palabras o, como en el ejemplo, las incluyen de forma aleatoria. Otra opción. Todos los grupos crean su microhistoria a partir de las mismas 3 palabras. Es gracioso comprobar cómo palabras iguales se convierten en historias dispares. O bien, cada grupo lanza los dados, apunta sus 3 palabras y crea su microhistoria. Es decir, grupos diferentes, palabras diferentes, microhistorias diferentes. Los Story Cubes funcionan muy bien para desarrollar la oralidad, pero también para la producción escrita. En este caso, el grupo debe organizarse para que todos trabajen rentabilizando el tiempo que tienen para realizar la tarea. Todos son responsables del texto final, lo que no impide que uno se ocupe de consultar el léxico en el glosario, otro de verificar los verbos en los cuadros de conjugación. Es decir, los alumnos trabajan de forma colaborativa, con roles definidos, usando los recursos que están a su disposición en el manual. De esta forma, estamos desarrollando, además de la producción escrita, la competencia estratégica y la autonomía de los estudiantes. En resumen, el dado en blanco, el dado tradicional, el dado de las categorías y los dados con imágenes para contar historias. Diferentes opciones para practicar el vocabulario, la gramática, la producción oral y la escrita. Todo un abanico de propuestas que favorecen el aprendizaje a través del juego. E dos Story Cubes passamos para os post-it. Mais uma vez, baseamos-nos num jogo familiar que adaptamos às nossas aulas em 2 versões. Quem Soy, para adivinhar personalidades, e Que Soy, para rever vocabulário das unidades. Mas antes de começarmos a jogar, é fundamental que o aluno conheça e respeite as regras. Sabemos por experiência que quando levamos uma atividade que é novidade para os alunos e que implica interação oral, é normal que surja alguma confusão. As regras dão segurança ao aluno e, em consequência, ordem à turma. Vamos então às regras. A regra número 1.
A participação é organizada em pares ou grupos e os elementos de cada par ou grupo só podem falar entre si. Não pode haver conversas entre grupos. Número 2. Cada par ou grupo só pode fazer a sua pergunta na sua vez. Desta forma, evita-se que os grupos desatem a lançar perguntas ao mesmo tempo. Já sabemos, o grupo que fala fora da sua vez, perde a sua vez. A regra número 3 é mais democrática, porque cada par ou grupo pode arriscar a solução em qualquer momento. Agora, claro, se a resposta estiver errada, sai da jogada e só volta a participar na jogada seguinte. Qual é o objetivo desta regra? Que o par ou grupo pense antes de falar. Ao jogar, o grupo tem duas hipóteses. Dá uma resposta à sorte e corre o risco de ser eliminado logo na primeira tentativa, ou vai fazer uma pergunta que lhe dê mais pistas. Imaginem que vamos jogar ao Quem Soy, ou seja, queremos adivinhar uma personalidade. No meio de tantas hipóteses, não é fácil. Em vez de arriscar, eu posso reduzir as opções através de perguntas como as seguintes. Soy un hombre? Soy real? Soy português? Soy un actor? Como podem ver, sempre perguntas de resposta fechada, às quais os alunos apenas podem responder sim ou não. Claro que um grupo pode perguntar soy un hombre? Se isso acontecer, não faz sentido que outro grupo pergunte soy una mujer, porque se o fizer, está a desperdiçar uma pergunta. Vejamos na prática. O professor entregou ao aluno o nome de uma personalidade. Eu, que sou o par do Fer, vou tentar adivinhar através das minhas perguntas qual é a personalidade. ¿Es una mujer? No. No. ¿Es un cantante? No. ¿Un deportista? Sí. Cristiano Ronaldo. Sí. Gracias por la ayuda, Como sabem, apesar do seu excelente portunhol, o Cristiano Ronaldo não é espanhol nem hispânico. Porque para este jogo escolhemos personalidades que não têm de ser exclusivas da cultura hispânica, mas sim que sejam conhecidas pelos nossos alunos. Caso contrário, o jogo acaba antes de começar. Se os alunos não conhecerem a personalidade, não a podem adivinhar. Além das personalidades sugeridas no ecrã, podem sempre recorrer a outras que tínhamos trabalhado nas aulas, por exemplo. Em conclusão, neste jogo, Quem Soy, podemos trabalhar dados pessoais, nacionalidades, características físicas e psicológicas, entre outros. Já na versão Que Soy, como se trata de vocabulário relacionado com os temas das unidades, podemos rever características como o tamanho, a cor, dizer para que serve, etc. No fundo, o procedimento é o mesmo. Perguntas de resposta fechada, sim ou não. Imaginem que o tema é a casa. Vamos perguntar, soy un objeto, soy una habitación, sirvo para limpiar, soy un mueble, soy un aparato, etc. E, na verdade, tanto o Quem Soy como o Que Soy podem ser jogados de duas maneiras. Como fizemos há pouco, em que o aluno que conhece a palavra porque a tem na mão responde sim ou não às perguntas que o grupo faz, ou então o aluno não sabe qual é a palavra porque tem o post-it colado na testa ou até mesmo nas costas e por isso faz ele as perguntas ao grupo, que claro, só lhe vai poder responder sim ou não. Finalmente, se sentirmos que o jogo está a demorar muito ou que a turma está com dificuldades, podemos dar ajudas. Por exemplo, dentro do tema da casa, damos o subtema, vocabulário do quarto. Outra hipótese seria dar a primeira letra da palavra que se quer adivinhar. Se queremos que os alunos adivinhem armário, dizemos que começa com A. Desta forma, diminuímos o grau de dificuldade e o tempo de realização do jogo. Se preferirem uma versão digital destes dois jogos, Quem Soy e Que Soy, vão encontrá-la já no abordo do 8º ano. Esta versão digital pode ser jogada de forma individual ou coletivamente. A vantagem de jogarmos coletivamente é podermos orientar os alunos, ensiná-los a formular a pergunta certa em função da informação disponível. Na versão digital, o aluno ou a turma vai jogar contra o computador para ver quem adivinha primeiro, o aluno ou o computador. Às vezes o computador ganha-nos. Já trabalhamos com os dados e post-it, vamos agora aos craft sticks, ou, em linguagem científica, pauzinhos. Então, porquê pauzinhos? Porque são baratos, fáceis de encontrar em qualquer supermercado ou naquelas lojas que vendem tudo e mais alguma coisa, mas também porque são versáteis e o aluno não está à espera de os encontrar na aula de espanhol. Nós trazemos 3 propostas para trabalhar com craft sticks. Primeiro jogo, um bingo para aperfeiçoar a pronúncia. Como jogar?
Na aula, projetamos as 30 palavras que incluem o som que queremos trabalhar. Neste caso, la ré e la jota. As mesmas 30 palavras estão escritas nos pauzinhos. Das 30 palavras projetadas, o aluno escolhe 10, que são as que vai usar para preencher o seu cartão de bingo, que pode ser perfeitamente substituído pelo caderno diário, até porque, acreditem, há fortes probabilidades de os alunos pedirem para repetir o jogo. Nós temos aqui um cartão com as palavras que o aluno escolheu. Vamos jogar. O professor tira um pauzinho e lê a palavra em voz alta. Saiu, juego. Está no cartão? Não. Continuamos. Segunda palavra e saiu, viaje. Está no cartão? Sim. Vamos marcar. E assim sucessivamente até que um aluno consegue assinalar as 10 palavras do seu cartão e faz e diz bingo. O jogo acaba aqui? Não. Vamos pedir ao aluno vencedor que leia em voz alta as palavras que fazem parte do seu cartão. As palavras que o aluno lê têm de fazer parte dos pauzinhos que fomos tirando e pousando na nossa mesa. Por outro lado, se o aluno pronunciar, por exemplo, gente, em vez de gente, vamos dar-lhe a oportunidade de se autocorrigir, ou seja, estamos a trabalhar a pronúncia, que é o nosso principal objetivo. E tal como acontece com o jogo Quem Soy, também temos uma versão digital para o bingo. Neste caso, pensado para trabalho individual ou mesmo para um apoio individualizado. O jogo funciona da mesma maneira, com a diferença de que quem escolhe as palavras do cartão é o computador e é também o computador que diz as palavras que o aluno deve assinalar. Neste caso, para os sons R e R. Segundo jogo com Craft Sticks. Verbos. Como podem ver, temos aqui uma lista com os verbos de maior ocorrência na aprendizagem do espanhol. Como funciona? Colamos ou escrevemos os verbos nos pauzinhos. Organizamos a turma em pares ou grupos, dizemos o tempo verbal que queremos trabalhar, o presente indicativo, por exemplo, e começamos a jogar. Tiramos o pauzinho, dizemos o verbo ler e o par ou grupo, na sua vez, conjuga o verbo leo, lê e assim por diante. Agora imaginem que não queremos conjugar o verbo na sua totalidade. Queremos que os alunos nos digam uma pessoa gramatical em concreto. Então, nesse caso, por que não usar o dado com os pronomes pessoais? Tiramos o pauzinho, verbo ser, lançamos o dado, él, ella, usted, entonces, él, ella, usted, es. E é muito provável, claro, que os alunos conjuguem o verbo na sua totalidade, mentalmente. Ótimo, estão a treinar. Mas a verdade é que a nós, professores, só nos podem dizer a forma verbal que lhes pedimos. Ou seja, mais uma vez, além da língua, estão também a desenvolver a competência estratégica. Uma variante deste jogo que funciona muito bem é acrescentarmos a estes pauzinhos com os verbos, os pauzinhos kabum. Não pode ser bom, pois não? Não pode vir nada bom de um kabum. Então, vamos juntar os kabum aos restantes verbos que estávamos a trabalhar, com a diferença de que o par ou grupo, se responder corretamente, vai ficar com o pauzinho. Vejamos, nós continuamos a jogar por rondas. A turma está dividida em 6 grupos. Na primeira ronda, como podem ver, todos os grupos responderam corretamente, exceto o grupo número 3, porque saiu-lhes salir vosotros e eles, influenciados pelo português, responderam vosotros salen em vez de vosotros salís. Portanto, não recebem pauzinho. Segunda ronda. Todos respondem corretamente. Todos recebem o seu pauzinho. Na terceira ronda, o primeiro grupo responde corretamente, fica com o pauzinho. O grupo 2 tira o seu pauzinho e sai kabum. Logo, tem de devolver os pauzinhos acumulados. Claro que o grupo 2 não fica muito feliz. Mas a verdade é que lidar com a frustração faz parte da vida e faz parte do jogo. Por outro lado, os grupos, os restantes, nomeadamente o 3, percebem que têm ali uma oportunidade para recuperar e tentar ganhar o jogo. Esta incerteza, gerada pela possibilidade de sair um kabum a qualquer momento, mantém vivo o entusiasmo dos alunos, ronda após ronda. Logo, mantém a motivação. E como não há 2 sem 3, vamos ao último jogo com este material. Neste caso, para trabalhar o pretérito perfecto e o pretérito indefinido, claro, com os respectivos marcadores temporais. Como podem ver, temos sempre um marcador temporal, um verbo no infinitivo e um pronome pessoal.
O que vamos pedir aos alunos é que, oralmente ou por escrito, construam frases a partir dos elementos que saem em cada pauzinho. Por exemplo, imaginem que saiu ayer hablar yo. O aluno pode responder ayer yo hablé con Marta. Podemos ir mais além da frase? Sim. Podemos pedir aos alunos que construam um pequeno texto, entre 15 a 20 palavras, a partir da frase inicial. Sabemos que normalmente os alunos não são muito apreciadores das atividades descritas. No entanto, o facto de introduzirmos esta condicionante torna, por um lado, a tarefa mais simples para o aluno. 15 a 20 palavras não assustam, mas também o torna mais desafiante. Até podemos criar coletivamente o texto no quadro. Ayer yo hablé con Marta. ¿Dónde? En el instituto. ¿Cómo estaba Marta? Estaba preocupada. ¿Pero por qué? Porque iba a tener prueba de matemáticas. Com este jogo, fazemos consolidação verbal e desenvolvemos a competência estratégica ao permitir que o aluno improvise e construa desde frases a pequenas histórias. Enfim, temos aqui uma forma divertida de trabalhar um conteúdo menos divertido para os nossos alunos, os tempos de passado. Pero no nos quedemos anclados en el pasado, así que, para finalizar, traemos este último juego, excelente para fortalecer lazos afectivos. ¿Qué contiene este frasco? Inicios de oraciones como los que veis proyectados. ¿Cómo funciona? El alumno saca un papel y termina la oración según su experiencia personal, su estado anímico, su imaginación, con respuestas más serias, más divertidas, creativas. Depende del estudiante. Nuestro objetivo es desarrollar la producción oral, pero también estrechar los lazos afectivos entre los alumnos, porque hay grupos que necesitan justo este tipo de dinámicas, ¿nos parece? Vamos a poner un ejemplo. Sacamos un inicio de oración. ¿Quieres hacer los honores? Venga, gracias. No soporto a la gente maleducada. Por ejemplo, voy a sacar yo uno. Bien. Cuando llueve, me pongo triste. E com este jogo terminamos o nosso encontro. Esperamos que se tenham divertido e que esta partilha tenha sido proveitosa. Todo o material apresentado vai ser enviado por e-mail para os colegas inscritos neste webinar. E o nosso objetivo está cumprido. A nossa intenção é destacar a importância do jogo na motivação e na criação de uma atmosfera descontraída e facilitadora da aprendizagem. Com isto, não pretendemos criar a ideia poética de que se pode aprender sem esforço, em pouco tempo e em permanente diversão. Ou seja, não defendemos que as aulas devem ser um jogo permanente, mas sabemos que a jogar também se aprende. Uma coisa é certa, hoje e sempre podem contar connosco para propostas práticas, execuíveis e testadas, como a bordo. Hasta pronto.